Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental durante este período da pandemia da Covid-19. Hoje vamos falar sobre a problemática do sono durante a pandemia, vamos falar sobre o sono, isso mesmo, mas antes de o fazermos, de iniciarmos a conversa de hoje e abrirmos o consultório, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem a página de Facebook do Mais Guimarães e também as notícias do dia-a-dia em maisguimarães.pt. Hoje teremos, como habitualmente, connosco Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital de Guimarães, e também o Dr. Joaquim Moita. O Dr. Joaquim Moita é presidente da Associação Portuguesa do Sono e também coordenador do Centro de Medicina do Sono do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Falaremos sobre sono hoje, Emanuela. É importante o sono no meio do equilíbrio que todos queremos ter nas nossas vidas? Muito importante. É uma das queixas que nós ouvimos muitas vezes dos nossos doentes e às vezes até da comunidade em geral. E eu acho que o sono é muito subvalorizado, eu acho que as pessoas ainda não valorizam o sono como tem que ser valorizado, daí que uma conversa onde nos centramos nisto, até porque na altura da pandemia uma das queixas que eu mais ouvi dos meus doentes, para além e a par das alterações da ansiedade, foi a alteração do sono. E muitas pessoas se automedicaram, recorreram à farmácia, até à medicação da companheira, do companheiro, dos vizinhos, para lidar com essas alterações do sono. Por isso eu acho que este também é o nosso papel de informar as pessoas, de esclarecer, com algumas estratégias, como eu digo muitas vezes, são básicas e que se as cumprirmos, se calhar podemos evitar alguns problemas do sono e algumas consequências que o sono poderá trazer. Por isso hoje temos um convidado de peso, uma pessoa muito experiente na área e é com muito gosto e com muito prazer que recebemos o Dr. Joaquim Moita aqui no nosso programa. Boa tarde, Dr. Joaquim Moita, como está? Boa tarde. Boa tarde, é com todo prazer que participo. Estas questões para mim são sempre muito interessantes e estar com as pessoas é fundamental, divulgar a importância do sono. Por isso é com todo prazer que estou no vosso programa. E quanto é importante o sono para o equilíbrio das pessoas? Bom, costuma-se dizer que há dois pilares para um estilo de vida saudável: a alimentação e o exercício físico. Isto é verdade e é consensual. No entanto, eu digo que há um terceiro pilar, que eventualmente será mais importante que estes dois, que é o sono. Vejamos, em primeiro lugar, eu posso estar vários dias sem me alimentar. Posso estar vários dias, ou várias semanas, o que é mau, mas é possível sem fazer exercício físico. No entanto, é impossível. Ao fim de 24 horas sem comer, eu tenho efeitos que são muito mais graves do que a privação destes dois outros pilares da saúde. Nós sabemos que o sono é importante para o controle harmonioso da alimentação. É durante o sono que são produzidas duas hormonas, a grelina e a leptina, que vão ter influência na saciedade da nossa sociedade relativamente aos alimentos. É também durante o sono que são produzidas, falando já do exercício, são produzidas hormonas fundamentais como a hormona do crescimento, que é importante nas crianças e nos adolescentes, é a hormona que permite o crescimento, mas que no adulto é fundamental como anabolizante, e isso tem a ver com o exercício. Também a testosterona. Nós sabemos que indivíduos que, mesmo jovens, que não têm um sono suficiente, e é importante agora abrir um parênteses para dizer o que é um sono suficiente. A recomendação internacional é que um adulto, um indivíduo com mais de 18 anos, acima dos 18 anos, dorme entre 7 a 9 horas, às 8 horas em média. Dormir menos de 7 é sono insuficiente. Isto está a dizer que um indivíduo que dorme menos do que 7 horas, mesmo um indivíduo jovem, aliás, os estudos, muitos deles feitos nos Estados Unidos, foram com jovens universitários, há uma redução significativa
da testosterona. Isso tem implicações a nível do vigor, a nível da capacidade de exercício e também da libido. Portanto, quando falamos na importância da alimentação, na importância do exercício, isso tem que estar alicerçado numa boas noites de sono. Não é numa noite de sono, é de facto uma prática regular de sono com um número de horas suficiente e um sono com qualidade. Por outro lado, se me diz qual a importância do sono, muito do que nós conhecemos sobre o sono, neste momento, sabemos porque conhecemos a falta que ele nos faz. Sabemos isso a nível do cérebro, pessoa que dorme mal, que está privada do sono. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, se for uma prática continuada, a pessoa tem problemas na memória, tem problemas na tomada de decisões, tem problemas na atenção, tem problemas em termos emocionais, mais nervosa, mais irritada. Mas sabemos a esse nível, está com sonolência, seja a sonolência um padrão contínuo, seja sob a forma de microsonos. Isto é terrível quando se está a conduzir, ter um microsono, porque não se dormiu suficientemente bem na noite anterior ou nas noites anteriores. Microsono a conduzir é igual a acidente de viação. Mas também, além destes efeitos, digamos, a nível do cérebro, é muito importante o sono a nível de todos os órgãos. Vejamos, já falei um pouco das hormonas, da importância que o sono tem nas hormonas, mas podemos ir mais longe. A nível cardíaco, hoje está bem demonstrado, a pessoa que tem insuficiência de sono, e nem sequer estou a falar de doenças do sono, insuficiência de sono, seja por causa do trabalho, seja porque, isto é terrível, e em Portugal há muito esse hábito, de dormir pouco, de considerar o sono como uma coisa menor. Há esse hábito de desprezar o sono. E, de facto, dorme pouco e surgem as complicações cardíacas, a hipertensão, as arritmias, o infarto. Tudo isso está bem demonstrado, quer na insuficiência de sono, quer em doenças, e o Emanuel saberá isso bem, como a insónia crónica. A insónia crónica hoje é uma causa, é uma condição médica, porque origina a patologia médica. Portanto, doença cardíaca, privação de sono, não dormir o suficiente, isso vai gerar, mais tarde ou mais cedo, patologia cardiovascular. Vai também gerar diabetes, insulina-resistência e diabetes, não é? É muito, muito interessante, ou melhor, é interessante, mas não tem piada nenhuma, que haja, mais uma vez, estudos feitos nos Estados Unidos que mostram que jovens universitários que dormem pouco, não vale a pena, não é? Desenvolvem, há uma epidemia de jovens estudantes que, por dormirem pouco, têm diabetes mellitus tipo 2. Por outro lado, sabemos, é um assunto muito importante, que a insuficiência de sono, ou privação de sono, como quisermos, tem implicações a nível imunitário. Desde há muito tempo que se sabe que uma pessoa que dorme pouco, nessa pessoa, a vacina contra a gripe sazonal, a influenza, é menos eficaz. Isto é muito importante porque a indicação da vacina sazonal é para indivíduos com 65 anos ou mais, ou então indivíduos com comorbidades. E esses indivíduos, muitos deles dormem, o idoso dorme mal. Dorme mal, é um assunto muito interessante, mas dorme mal. Podemos desenvolver, dorme mal. E ainda por cima, a vacina, precisa da vacina e a vacina não vai ter efeito. E isto podemos extrapolar, sabemos hoje porquê, sabemos hoje os mecanismos imunitários que estão na base disso, e podemos extrapolar. E há quem neste momento esteja a extrapolar. E a Covid? Será que a insuficiência de sono, ter ou não ter Covid, a insuficiência de sono não foi importante? Se calhar foi. Finalmente, hoje sabemos, é a última fronteira. Nós sabemos que a insuficiência de sono, dormir pouco e de uma forma sustentada, provoca cancro, modifica o nosso ADN. E isso, modificação dos genes, está na base do aparecimento de cancros, nomeadamente na mulher o cancro da mama
estudos são muito sólidos já, relativamente a isso, no homem o cancro da próstata. E algumas doenças que se caracterizam também por privação de sono, como o síndrome da apneia do sono, está associado ao melanoma. Portanto, hoje já existem dados muito sólidos, muito robustos, de que a insuficiência de sono está nesta fronteira, provoca cancro. E tem que me parar. Portanto, afeta todo o sistema imunológico dos indivíduos, o sono, a privação do sono. Portanto, aquele princípio de que vou dormir menos para viver mais é contrário àquilo que os estudos apontam. É um perfeito disparate, não é? É um perfeito disparate. Para vivermos bem e para vivermos bem, com qualidade e mais, precisamos de dormir. E dormir significa no adulto, enfim, às 8 horas. Não é? Joaquim, eu tenho lido Sim, também que os portugueses, de facto, os estudos indicam que dormimos muito pouco, não é? Abaixo da média do que é considerado. E por que será que isto acontece? Na sua opinião, por que é que os portugueses não valorizam o sono e dormimos menos? Eu penso que o problema em Portugal é a falta de respeito que temos pelo sono. Uhum. Este é um slogan meu que eu repito, não é? E que não me canso de chamar a atenção. As pessoas em Portugal consideram isso mesmo. Acham que o sono é tempo perdido. Sim. Vejamos, nós deitamos-nos como os países do Sul, à hora dos nossos vizinhos espanhóis, deitamos tarde. Mas levantamos muito cedo, como os nórdicos, não é? E isto tem implicações no mundo do trabalho, mas também no mundo do ensino, das crianças, dos adolescentes e sobretudo, das crianças. É um problema gravíssimo. E ao contrário do que acontece noutros países, vejamos os Estados Unidos, já citei várias vezes os Estados Unidos, onde a importância do sono tem sido muito debatida e tem sido objeto de grandes intervenções dos órgãos de comunicação social. Eu recordo, por exemplo, saber, não é? Ariana Huffington, diretora do Huffington Post, que era uma senhora jornalista, portanto, trabalhava 24 horas até que caiu exausta. E a partir daí modificou a sua vida e é, de facto, uma das arautas das boas práticas, da boa higiene do sono. De facto, à volta e não só da Ariana Huffington, mas à volta de outros modelos, tem-se desenvolvido grandes campanhas nos Estados Unidos para realçar a importância do sono. Mas também vejamos que na Europa tem acontecido o mesmo. Por exemplo, nos países nórdicos, os países nórdicos não têm pouca luz. E a luz é fundamental para termos um ritmo de sono vigília, como ele deve ser. Não é? Os nórdicos têm pouca luz, mas discutem imenso o aproveitamento total da luz. Discutem imenso as questões do sono, a importância do sono. E a importância do sono, nomeadamente, nas crianças, não é? E nos adolescentes. É muito interessante, eu já tive a oportunidade de verificar isso e fiquei também perplexo. Em Copenhague, à porta dos restaurantes, um sábado ou um domingo, não é? Ver os carrinhos de bebê à porta e os pais lá dentro, no bem bom, com calorzinho, e as crianças nos seus carrinhos, mas carrinhos completamente isolados, térmico, mas abertos, quer dizer, com os postos à luz. As crianças precisam de luz, bebés, estou a falar de bebés. É muito interessante o papel, mesmo na escola, como sabe, a questão por exemplo, a hora de inverno versus a hora de verão, qual é o impacto disso, que foi profundamente discutido nos nórdicos. Em Portugal, aos poucos, eu também sou otimista, como agora se costuma dizer, os otimistas versus pessimistas. Eu sou otimista, quer dizer, e acho que
E como disse, trabalho nesta área há 30 anos, não é? E vejo que neste momento se discutem muito mais estas questões do que anteriormente. E quando fala das crianças, olha, Eliseu, desculpe, mas eu acho isto muito interessante. Podemos falar dos horários das escolas, não é? Porque os miúdos começam muito cedo aqui em Portugal. O doutor, o que acha em relação a isso? Haveria alguma hora que fosse mais indicada, se calhar, começar a escola mais tarde? E que os trabalhos iguais, porque nós vamos trabalhar, temos que deixar os filhos nas escolas, nos colégios. Tem alguma opinião centrada nisso? Não é só a hora do início das aulas. E do término, claro. É toda a sociedade. Porque veja, um exemplo concreto. As crianças, estou aqui em Coimbra, mas Coimbra é província. Coimbra é província, 50 quilómetros é que eu não devia dizer isto. Mas 50 quilómetros de Coimbra, estamos em plena província no sentido mais negativo, no sentido positivo, da falta de recursos, da falta de acesso. E verifico o seguinte, quer dizer, com a criação dos super agrupamentos escolares, vejo que as crianças, falamos, por exemplo, não só das crianças, mas dos adolescentes, extremamente importante, só nos adolescentes também, têm que se levantar às 6 da manhã. Sim. Para apanharem o autocarro que vai correr as aldeias, que vai correr as ruas, que vai correr as avenidas, até chegarem à escola. Portanto, as crianças saem da cama, vão continuar a dormir, não é? A dormitar, não é? No autocarro e depois entram na sala de aulas. Onde, claro, são profundamente improdutivos, não estão mal, estão zangados, estão irritados, não aprendem. Muitos levam depois com diagnósticos errados, não é? Como hiperatividade, não é? E são capazes de pôr fármacos que nunca deviam ser administrados, não é? Mas, portanto, eu acho que sim, que esta discussão tem que se ter. Acho que, de facto, não é aceitável, não é? Não é aceitável que uma criança da escola, do ciclo básico, não é? Tenha aulas às 8h30. Acho que seria razoável que tivesse às 9h30. Tal como acho que qualquer coisa parecida com isso se deve aplicar aos adolescentes, até aquilo que é hoje o 9º ano, não é? Começar mais tarde. Mas isso implica um movimento global da sociedade. E por que não fazê-lo? Quando estamos numa sociedade envelhecida, temos que apostar nas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, não é? Na prevenção. Isto na Noruega é discutido no dia a dia. E, mais uma vez, volta à questão da hora, não é? A hora de inverno. Nós queremos a hora de inverno. Haver uma hora única é a hora de inverno, porque é aquela que permite que, efetivamente, neste contexto, a criança, o adolescente, a pessoa, todos nós, tínhamos um mínimo de exposição solar antes de começarmos o trabalho. E essa exposição solar é fundamental. Então, nas crianças é terrível. Porque muitas vezes entramos nos gabinetes ou nas empresas ainda a escurecer e saímos também já a escurecer, quer dizer, e muitas vezes até os adultos se queixam um bocadinho nisso, não é? E esta importância da luz, a luz é muito importante no sono, não é, Soutor? Sim, porque é a luz. Em primeiro lugar, quer dizer, os ritmos circadianos, não é? O nosso ciclo vigília-sono é regulado por diversos marcadores. O mais importante é a luz solar. É a luz solar. Nós temos um ritmo biológico interno. E esse ritmo biológico interno é cerca de 24 horas e 30 minutos. Nós temos, se estivermos em condições de completa escuridão, de completo afastamento da vida social, temos esse ritmo interno. Mas o calendário me diz que o nosso dia não é de 24 horas e 30 ou 25 horas, é de 24. Temos de estar sistematicamente a ajustar o nosso ritmo interno ao ritmo do calendário. Isso é feito com o Sol. Com o Sol. Antes de mais com o Sol, mas também com a hora das refeições, não é? Com o trabalho, etc. Mas o Sol, isto porquê?
porque o sol, antes de mais, é muito interessante, antes de mais, muitos de nós ainda estão a dormir às 6 da manhã e há uma hormona fundamental para o vigia, que é o cortisol. Às 6 da manhã o cortisol atinge o seu nível básico mais alto. Mas é com o sol que se libertam neurotransmissores muito importantes para a nossa vida. A dopamina, a adrenalina, a noradrenalina para a atividade muscular, não é? A estamina que nos mantém acordados, a orexina. É isso que nos mantém acordados e vigias de uma forma ativa, não é? Portanto, nos acorda fisicamente e psicologicamente, não é? São estes neurotransmissores. O sol é fundamental para isso. Sim, sem sol é muito difícil que isso aconteça. Continuamos a bater o nosso relógio, mas o nosso relógio não é acompanhado, não tem repercussões numa vida saudável. Isso, mesmo para as depressões, não é? Nós aconselhamos muito exatamente isso também. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nas depressões, não é? E também nas depressões, nomeadamente aquelas que têm, olha, mesmo aquelas que têm um caráter sazonal, não é? Sazonal e cada vez mais se utiliza luz artificial, não é? Hoje é possível ter sistemas que fornecem luz artificial, luz que imita a luz do sol, não é? Mas a luz azul. A azul. Azul. A luz azul. Sim, a luz azul. E já temos em Portugal aquelas lâmpadas. Aqui há uns tempos ouvimos, uma palestra sobre isso. Sim, temos. Eu por acaso tenho-me em casa, não sei se ela já está comercializada, se não, mas estive a oferecer alguma e é muito interessante. Passa publicidade, cá está em Portugal, são Philips. Há umas mais pequenas, há outras maiores, e as maiores permitem a luz azul, branca, a luz azul, que é muito interessante, é a luz que está presente no sol, mas também é a luz que está presente nos telemóveis, smartphones, nos tablets, nos monitores, não é? É a luz azul, não? Que é uma luz, portanto, extremamente eficiente e barata, mas tem uma implicação, é que inibe completamente a produção da melatonina, a hormona que acompanha o adormecimento. Portanto, é bom de manhã ter luz azul, o sol da manhã é rico em luz azul, isso é bom para nos acordar. À noite é nefasto, não é? E é terrível, nomeadamente quando falamos de adolescentes, não é? Não só. Há aí muita gente de volta do Facebook, pela manhã, pela noite adentro no Facebook e outras aplicações sociais e as televisões, etc. Vimos, aliás, agora isso com o confinamento. Exatamente. Com o confinamento, quando nós não cumprimos, não somos regulares na hora de deitar, na hora de levantar, a nossa tendência é que o nosso ritmo biológico se altera. Claro. Portanto, ou seja, que as pessoas, nós próprios, todos nós, nos deitemos cada vez mais tarde e, consequentemente, se acorde mais tarde. Nós já sabíamos disto, mas agora aprendemos muito com a Covid. Também a este nível. Eu costumo citar um trabalho muito interessante, um dado muito interessante, que é da Águas do Tejo Atlântico. O que é que esta empresa que monitoriza as águas residuais, ou seja, passa a palavra, as águas de esgoto, o que é que a empresa nos disse? É que durante estes períodos, março, abril, maio, o pico das águas residuais, da cozinha, das casas de banho, passou das 8 para as 10. As pessoas estavam-se todas a levantar às 10. As pessoas, ou a maior parte das pessoas, mas aumentou de uma forma muito significativa. Mudou das 8 para as 10 de uma forma muito significativa. As pessoas ficaram todas acordadas mais tarde. Isto é o ritmo interno a funcionar, mas também
são todas as distrações, é a luz azul que emana de todos os dispositivos eletrónicos no cérebro a funcionar, não é? E se calhar, agora, no desconfinamento houve problemas, houve seguramente problemas, não é? Pessoas com dificuldade de adquirir as rotinas habituais. Muitas. Que comportamentos devem os indivíduos ter para conseguirem ter boas noites de sono? O que aconselha a fazerem depois de jantar, por exemplo? Jantar a que horas? E depois o que fazer para terem uma noite revigorante? Ora bem, as questões, os princípios para ter, os dois princípios para ter uma boa noite de sono, para deitar, sobretudo a hora de levantar, deve ser sempre a mesma. Mesmo ao fim de semana, conto muito, vá lá, no fim de semana, ficar mais uma hora na cama, mas a recomendação é mesmo ao fim de semana, ter a mesma hora para levantar e ter a mesma hora para deitar. O mesmo com as refeições, ter horas certas para as principais refeições, para o almoço, para o jantar. Por outro lado, já dissemos, levantar sempre à mesma hora e procurar imediatamente o sol. Nem que seja o sol, quando foi o confinamento, mesmo que seja o sol que vem por uma janela. Mas tomar um pequeno almoço junto à janela, não é? Fazer exercício físico é bom de fazê-lo, não é? Depois de se levantar, não estou a falar de levantar às 6 da manhã, ou por que o cortisol, uma hormona associada ao trabalho cardíaco, atinge o pico máximo, aí está muito na moda fazer isso. Penso que é uma hora muito correta. Fazer exercício a essa hora, porque o exercício físico aumenta, exercício físico vigoroso, correr, fazer bicicleta, esse tipo de coisas, não é? Aumenta ainda mais o nível de cortisol e depois as implicações sentem-se a nível cardíaco. Mas está a dizer, gente normal, levantar, procurar o sol, fazer algum exercício. Sexta, quem tem o hábito e quem tem o privilégio de poder ter, que a faça, mas nunca ultrapassando os 20 minutos. Não é? Isto é um aspecto muito importante. Cafeína, sabemos, cafeína de facto perturba o sono. E perturba o sono porque compete com outro neurotransmissor, a adenosina. A adenosina permite o adormecimento. Quando se toma cafeína, portanto, os efeitos são negativos para o sono. Portanto, tomar o máximo, beber o máximo de 2 cafés e o último que seja depois do almoço. Nunca mais tomar café. O álcool, a mesma coisa, o álcool interfere com a qualidade do sono. Beber pouco, beber moderadamente, particularmente à noite. Tanto mais que se a pessoa que bebe mais vai ter não só má qualidade de sono à noite, porque bebe demasiado à noite, vai ter má qualidade de sono, mas também vai ressonar e vai ter maior risco de desenvolver paragens apneias, paragens respiratórias. Finalmente, evitar, já falámos disso, antes de ir para a cama, não é? Ok, que se veja um pouco de televisão, mas tentar cortar com a televisão, enfim, a televisão dizem os monitores, os tablets, tudo o que emite radiação azul. Algum tempo antes de ir para a cama, cortar com isso, não é? É um aspecto muito importante, mas a doutora Emanuela poderá falar muito melhor do que eu, que é a questão de não levar preocupações, problemas para a cama, não é? Porque isso vai gerar pensamentos ruminativos, não é? Ou que vão prejudicar o início, vão impossibilitar o início do sono, ou quando a pessoa acordar, impedir o readormecimento. Portanto, há muitas técnicas, ela seguramente sabe melhor que eu, mas uma técnica muito simples que nós costumamos referir é apontar os problemas num papel.
Temos vários problemas que nos estão a preocupar antes de irmos para a cama, pô-los num papel. Ficam arrumados, no dia seguinte tornamos a pensar neles. Quando foi durante a pandemia, durante os dias mais... ainda existe, não é? Mas nos dias mais confusos da pandemia, eu recomendava às pessoas que criassem um diário da pandemia. Não é? É um episódio que nós esperamos único na nossa vida, não é? Criar um diário, escrever o que é que nos apoquenta, o que é que nos apoquenta neste momento, o que é que nos preocupa. Escrever isso é uma forma de aliviar a tensão no início do sono e durante o sono, não é? Quando acordados. Um aspecto também interessante, um aspecto interessante e importante, bom, é que nós dizemos que a Associação Portuguesa de Sono diz que a cama é para dormir. Não é para dormir. E já o sexo. Bom, isto tem uma discussão. Mais uma vez, a doutora Emanuela pode-me corrigir. Até uma discussão que inicialmente surgiu entre os sonologistas, entre o Clube do Sono e os psicólogos, não é? Porque a American Academy of Sleep Medicine, uma prestigiada instituição do sono nos Estados Unidos, dizia que a cama é para o sexo e para dormir. Ponto. E, de facto, alguns psicólogos disseram que isso não era bem assim, que isso funcionava muito bem com os homens, mas com as mulheres não necessariamente. Portanto, era preciso ter cuidado, porque no caso das mulheres, no caso das mulheres, algumas mulheres concretamente, o sexo pode ser gerador de insónia. Portanto, seria um bocado leviano dizer isto. Enfim, as situações têm que ser particularizadas, mas o que é importante é que o quarto, de facto, seja um grande santuário dedicado ao sono. Não é para ver televisão, não é para ter livros, não é para ter livros, isto é, além do essencial, não é para além daquele livro que é importante para adormecer, não é? Mas, portanto, tem que ser dirigido ao sono. Isso vê-se logo na criança, já agora. Não é o sexo, é o sono. Na criança. Exatamente. Que é o seguinte, uma das causas da insónia na criança surge, por exemplo, eu agora sou neto há 2 anos, não é? 2 anos e meio, mais concretamente, e claro, comecei a frequentar os sites, não é? Online de compras, não é? Para o meu neto, não é? E vejo com muita frequência o Toys R Us, por exemplo, berços que são autênticas feirinhas, quer dizer, o berço com coisas que fazem coisas luminosas, coisas que emitem sons, que emitem luzes. Ora bem, a criança vai ver o seu berço não como um local para dormir, mas como um local para se divertir. E nós sabemos que a criança adormece, mas na criança os ciclos do sono, todos nós temos ciclos de 90 minutos, depois os ciclos repetem-se. Mas na criança estes ciclos são... O começar de cada ciclo acontece com um acordar ligeiro. 2, 3, 4 minutos, acordam. E é terrível que a criança acorda e vê ali o circo montado, começa a brincar. Começa a brincar. Ou então começa a chorar. Lá a mãe, isso é outro aspecto. Outro comportamento que alimenta a insónia na criança. Chora, vê-se no escuro, vê-se no escuro e chora. Ou brinca ou chora. E muitas vezes os pais vão, e de facto isso perpetua peço desculpa, ao hospital, peço desculpa, aqui assim uma interferência, mas isso perpetua o ir à criança, quando ela chora, perpetua de facto a insónia. É importante que a criança saiba que o pai e a mãe estão no quarto ao lado, que pode acordar e que no dia seguinte eles lá estão, no dia seguinte. Mas isto apenas para situar a questão do quarto. O quarto tem que ser, de facto, um local
seja no adulto, seja na criança, dedicado ao sono. Escuro e a temperatura adequada, não é, doutor? A temperatura adequada. Eu há importante. pouco, antes da introdução, estava a falar que os princípios para ter uma boa higiene de sono são a regularidade na hora de levantar, na hora de deitar, na hora das refeições, mas sobretudo na hora de acordar, na hora de levantar, mas também a temperatura. É muito interessante. Para nós adormecermos, isto é um pouco confuso, mas eu explico. Tento explicar. Para nós adormecermos, temos que arrefecer. Ou melhor, a temperatura corporal interna, chamada temperatura central, tem que diminuir cerca de 1 grau. Isto é muito interessante e até se compreende do ponto de vista das estruturas cerebrais. As células que controlam a temperatura estão no hipotálamo, por sua vez está junto do hipocampo, por sua vez está junto do hipotálamo. São 2 centros muito importantes em termos de regulação de sono. Então, arrefecer, mas nem que para isso seja preciso aquecer a pele. Uma coisa é a temperatura interna, essa tem que baixar. Outra coisa é a temperatura externa, das mãos, dos pés, da cara. Nós dizemos que estas zonas são zonas de transferência de calor. O que é que isto quer dizer? Se tenho os pezinhos frios, quando eu aqueço os pés, a temperatura externa aumenta e isso arrasta a temperatura interna para fora. Aí o corpo arrefece. Quando eu, antes de ir para a cama, é outra regra interessante. Quando eu vou para a cama e bebo um chá de tília, por exemplo, um chá de camomila, o segredo é bebê-lo bem quente, porque as mãos que envolvem a chávena aquecem. E ao aquecer, há uma deslocação da temperatura interna para a superfície. Há deslocação. Então o corpo arrefece, prepara-se para dormir. Mesmo com um banho quente, a pele fica úmida e quente. Mais uma vez, há uma deslocação da temperatura do organismo interna para fora. Isto é muito interessante porque é fundamental para que nós sabemos que a temperatura ideal, nem todos podemos tê-la, não é? A temperatura ideal para dormir é 18, 20 graus. Nunca menos 16 e evitar acima dos 22 graus. Mas já agora é um aspecto muito curioso que não percebemos. Quem vai a Marrocos não percebe este filme. O chá, estamos com 40 graus ou 45 graus e o chá é quente. Quer dizer, o chá é quente e isto é uma estratégia de arrefecer o corpo. Portanto, a tal transferência de temperatura do organismo interno para a pele posterior. É muito interessante estes aspectos. Também já agora, as pessoas a tomarem o banho à noite em vez de o tomarem pela manhã? Quem tiver algum problema com... Cá para mim, eu recomendava os dois. Não é? Se a pessoa estiver demasiado ansiosa acho que tomar um banho é de facto relaxante e também facilita o adormecimento por este mecanismo de transferência da temperatura interna da temperatura interna para a externa. É uma zona de transferência. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Para adormecermos, temos que arrefecer. Há outros Desculpa, Emanuel. Eu falei por cima. Doutora, há um bocado falou de um aspecto muito interessante e que nós ouvimos também muito em consulta e mesmo em termos de comunidade em geral, que há um bocado aquele mito, e o doutor vai nos ajudar se será assim ou não, que consoante nós envelhecemos precisamos de dormir menos. Portanto, temos aquela ideia que os nossos idosos dormem menos. E há um bocado na introdução falou dos idosos. É assim ou não? Bom, não. Os idosos, eu de facto sou muito contra isso. Eu acho que os idosos devem dormir às 8 horas. É a recomendação para os idosos.
O grande problema dos idosos é que não têm condições para fazer, nomeadamente porque, por variedíssimas razões. Uma delas é que têm patologias, têm múltiplas doenças. Não é? Talvez que ilustre melhor esta situação é a doença reumatismal. E com a doença reumatismal tem dores, não é? Tem dores e, de facto, têm dificuldade em se manter o sono. Por outro lado, é muito importante que o seguinte, eu costumo dizer por brincadeira que qual vai ser o meu futuro é tratar de idosos, do sono dos idosos. Já te explico como. O idoso, não é? Seja, não sei se é aos 65, se é aos 75, não é? Mas enfim, a pessoa à volta dos 70 anos, tem uma mudança do cronótipo, ou seja, tem uma tendência para se deitar mais cedo. Isto é fisiológico, é quase fisiológico, deitar-se mais cedo. E depois acorda às 4 da manhã. E às 4 da manhã não tem nada a fazer em casa. Ou seja, o que eu acho que, não sei, devo divulgar a ideia, não é? Mas é arranjar uma linha de apoio, não é? Portanto, quem estiver acordado às 4 da manhã, faça favor, liga para o número tal, e ponha-os todos a conversar uns com os outros. Ou mesmo criar um estabelecimento às 4 da manhã, os idosos todos em Guimarães, não é? Vão-se juntar para jogar bilhar, para jogar umas cartas, isto é importante, tem que se perceber isto. Isto pode ser contrariado. Pode ser contrariado com estratégias simples, como, por exemplo, há pouco falávamos, a luz do sol. É a luz da manhã, mas também agora, sobretudo agora estamos no verão, estamos a caminho do verão, passeios ao final da tarde. Mas passeios com uma boa exposição solar. Isso vai atrasar, não estou a falar para si que sabe isto tão bem como eu, mas vai atrasar a fase do adormecimento. Vai fazer com que a pessoa não tenha sono às 9 horas, mas que o sono surja mais tarde. Agora, do ponto de vista do cérebro, vejamos, por exemplo, as memórias. As memórias. Nós sabemos que há 2 tipos de ondas cerebrais que têm muita importância na preservação, na consolidação da memória. São os difusos e são as ondas deltas. Não há tempo para explicar, não é? O que estas ondas são, como é que elas se caracterizam e se definem, mas o importante é salientar que quer os fusos, quer sobretudo as ondas deltas, estão diminuídos em densidade. Há menos ondas delta, há menos fusos. E nas ondas deltas, elas são menos amplas. E isto é mau no idoso. Tem implicações na memória. Portanto, já que o idoso tem poucas ondas deste tipo, como é que se faz? Aumentando o período de sono, não é reduzindo o período de sono. As ondas responsáveis pela preservação, como eu disse, não é? Pelo armazenamento das memórias, está a diminuir. Logo, isso resolve-se, não é? É aumentando mais as horas de sono, não é? Reduzindo as horas de sono. Portanto, o idoso deve dormir às 8 horas, não é? E, quiçá, um pouco mais. Agora, temos que arranjar temos que tratar as doenças que provocam dor, que provocam taquicardias, por exemplo. Temos que ter o bem controlado do ponto de vista médico, temos que utilizar estratégias de resolução da fase do sono, como aquela que eu disse, e eventualmente outras. Ora, o que não podemos é dar aos idosos, porque eu aqui, já agora na consulta, também é uma queixa frequente, não é? É uma queixa muito frequente. Os idosos querem dormir mais. Eles queixam-se. Eu durmo mal, é uma das queixas principais. Eu durmo mal. Eu quero dormir mais e não consigo. E depois tudo isto descamba numa coisa terrível, que são o consumo das benzodiazepinas, a praga deste país. Portugal é o país, sabe isso, não é? É o país europeu da OCDE onde mais se consomem benzodiazepinas. As benzodiazepinas são fármacos que podem ser úteis em insónias
graves, sei lá, um luto inesperado, por exemplo, mas devem ser utilizadas 3, máximo 4 semanas, incluindo o período de desmame. As benzodiazepinas têm um efeito terrível, que é o efeito da adição. A partir desse período, a pessoa tem que começar a tomar doses progressivamente maiores, terá dificuldade em desmamar, em abandonar, e depois há efeitos secundários tremendos, como a sedação, disso que a pessoa tem dificuldade em manter-se acordada. Ainda nos idosos, estamos a falar dos idosos, nós sabemos que uma das causas muito importantes para a mortalidade são as quedas. O que não é muito divulgado é que essas quedas, muitas dessas quedas acontecem durante a noite. É a pessoa o idoso que se tenta levantar para ir à casa de banho, mas como está sob o efeito da benzodiazepina, cai. Portanto, enfim, tem dificuldade em orientar-se e cai. E isso depois vai originar uma fratura do fémur, não é? Portanto, enfim, são alguns dos efeitos das benzodiazepinas, particularmente nocivos. Quem as toma são as pessoas insones, as pessoas insones, portanto, não é estranhar que sejam mais consumidas pelas mulheres. As mulheres dormem mal, não haverá oportunidade para falar disso, mas por variedíssimas razões as mulheres dormem mal. Meia hora ao longo da vida. Dormem menos meia hora que os homens ao longo da vida. Que é muito. Mas e os idosos? A questão do consumo das benzodiazepinas são os idosos, são os nossos idosos. É uma praga. É mais fácil comprar, é difícil comprar um antibiótico numa farmácia do que comprar um antibiótico. E foi isso que aconteceu. Aqui nós na nossa zona, não sei se em Coimbra também, nesta zona da pandemia, aliás até falámos disso num dos programas e sem passar publicidade a ninguém, mas o Victem esgotou, tivemos outra, já não sei se foi o Bialzepam ou assim, também esgotou, quer dizer, houve uma procura às farmácias nesta altura que as pessoas não conseguiam encontrar este tipo de medicamentos, portanto, mesmo nesta altura aumentam muito. O Alprazolam é terrível, mas aqui na minha experiência o Alprazolam, porque é extremamente aditivo. Tenho muita dificuldade em largar o Alprazolam, que por cima tem uma eficácia muito reduzida. É que deve-se dizer o seguinte, é muito importante para as pessoas que nos estão a ver, é que as benzodiazepinas não devem ser tomadas mais do que 3, 4 semanas. Mas surgem os efeitos secundários. Mas também é uma questão terrível. É que ao fim de um mês, 2 meses, se nós estudarmos o sono, não é? O sono, o que estes fármacos provocam, de facto o adormecimento é mais fácil. Muitas vezes a pessoa só consegue adormecer porque já tem um efeito aditivo, já está viciada no medicamento e adormece por causa disso. Mas depois o sono é um sono ligeiro, não sai das fases ligeiras do sono, nunca afunda, sob o efeito a estrutura é modificada, com menos sono REM, portanto, muito menos sono REM, menos sono profundo. Portanto, tem um efeito perverso. Ou seja, por outras palavras, sabe isso muito melhor do que eu, quando discuto insónias, as benzodiazepinas têm um efeito perpetuante da insónia, contribuem para isso. E, de facto, é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal. Eu devo dizer que tenho participado muito também com colegas da medicina geral e familiar. E é curioso, eu não sei se devia dizer isto, mas pronto, já agora digo. Encontro junto da medicina geral e familiar pessoas muito interessadas em reduzir, programas muito interessantes em reduzir as benzodiazepinas. Muito mais do que, por exemplo, em colegas de especialidades hospitalares. E até na própria psiquiatria. Esta palavra que eu não devia dizer. Mesmo na própria psiquiatria eu vejo muitas ideias erradas relativamente às benzodiazepinas. E então, pneumologistas que sabem que não podem fazer isso, mas fazem, os cardiologistas, o doente tem um infarto, leva logo um Valium, não é? E fica com o Valium durante não sei quanto tempo, não é? Passa
faço publicidade, ou melhor, publicidade negativa, é um problema que nós temos em Portugal. Uhum. Gostava de ver discutida mais esta questão do sono em Portugal. Sim, mas como eu digo, sou otimista, quer dizer, sou otimista, eu sei lá, neste tempo, eu estou a falar por mim, não, mas por mim não, pela Associação Portuguesa de Sono, quer eu, quer outros colegas, outros colegas da direção, nós nestes 3 meses fomos convidados para falar e para escrever em múltiplos órgãos de comunicação social. Isto mostra, jornais, rádios, isto mostra que de facto as pessoas estão preocupadas com o sono, muito mais do que antigamente. Portanto, eu gostaria, sou otimista, vejo que há um interesse cada vez maior, mas não chega. Temos que envolver ainda mais a comunicação social e, sobretudo, temos que envolver a escola. O mundo do trabalho é muito importante, não é? Hoje sabe-se, mais uma vez, lá estou eu com os americanos, mas determinadas empresas, sei lá, as tecnológicas, a Google, a Apple, dão muita importância a estas questões do sono. Não querem um indivíduo presente, querem um indivíduo acordado, criativo. E para isso é fundamental, criativo também, criativo. E para isso é muito importante o sono. Doutor, e já agora falando um bocadinho nisso, nós aqui nesta zona, à semelhança de outras no país, é uma zona muito industrial e temos muito trabalhos por turnos, tanto nas empresas como nos profissionais de saúde também. E fala-se muito nisso também, nas consequências para a saúde, não é? Nos trabalhos por turnos. É horrível, é horrível. Os turnos, de facto, é um problema gravíssimo. O mal disto foi do tipo que inventou a luz elétrica, não é? Como é que eles chamavam? Agora estou com uma branca. Mas ele próprio achava que o sono era um disparate. O Watson. Exatamente, o Watson americano. Ele achava que ele descobriu a energia elétrica, não descobriu a primeira lâmpada, mas depois criou a primeira grande empresa de lâmpadas, não é? E ele achava que o sono era um desperdício, não é? E que felizmente tinha inventado uma forma de manter toda a gente acordada, não é? Turnos é de facto 10%, se não me engano, são isto. Há 30% do mundo do trabalho trabalha por turnos, sendo que 10% fazem turnos, no mínimo 10% fazem turnos noturnos. Portanto, isto é devastador, não é? Porque todos estes ciclos, tenho vindo a falar, os ritmos biológicos ficam alterados, não é? E devo dizer que há estratégias para atenuar o efeito dos turnos, começando pela rotação, não é? A maneira como eles rodam. O turno que era feito quando ainda havia enfermeiros em quantidade suficiente, agora não, há falta de enfermeiros nos hospitais, mas o turno do enfermeiro típico é manhã, 8 horas, manhã, tarde, noite, e depois folga. E era esta folga que permitia que as alterações na melatonina, no cortisol, na adenosina, tudo isto fosse restabelecido. Apesar de tudo, ainda a melhor forma de fazer a rotação de turnos. Outras experiências, estou-me a recordar, por exemplo, o que acontece na SIC. Eu achava estranho, até que perguntei. Algumas das minhas apresentadoras preferidas, de repente, desapareciam da tarde, da programação da tarde, ou dos apresentadores, ou das apresentadoras, desapareciam do programa da tarde. É uma prática ainda na SIC, não sei se já reparam nisso, que há pessoas que estão há 6 meses, 1 ano, 2 anos, no turno da noite. Era uma boa ideia, mas está demonstrado que, de facto, acaba por funcionar mal. Além da disrupção familiar e social, acaba por funcionar mal em termos biológicos. Portanto, é um problema gravíssimo, sobretudo quando falamos de turnos anárquicos. Hoje à noite, isso acontece muito com os motoristas, logo com os motoristas.
com os motoristas, nomeadamente motoristas de longo curso, não é? Hoje há trabalho, hoje não há trabalho, está um dia sem trabalhar, 2 dias sem trabalhar, e ao terceiro dia, às 10 da noite, o patrão, o responsável, por falar, olha, tens que ir para o Luxemburgo, não é? Lá vai a pessoa durante horas e horas e horas, não é? Para o Luxemburgo. E aquelas paragens que são obrigados a fazer, não quer dizer que sejam que durmam, não é? Portanto, é de facto um problema gravíssimo, questão do trabalho de turno. E depois temos os médicos que fazem as urgências de 24 horas. Também é um problema grave, creio, para depois conseguirem voltar a colocar o sono numa ordem. Não, e não só. O desempenho há estudos, há muito estudo que mostra que, efetivamente, o desempenho fica afetado depois de um turno de 12 horas, 18 horas, 24 horas, quanto mais horas a trabalhar, menor o desempenho cognitivo e de mãos, não é? Neste caso dos cirurgiões. Portanto, é um assunto muito complicado. Isso tem que ser. Bem, também aqui tem havido alguma medida, não é? Tem havido alguma medida e alguma preocupação, sobretudo por parte dos jovens médicos, em impedir que sejam, enfim, a lutar para que não sejam escalados em 24 horas, descansa 24 horas, descansa 24 horas. Bom, aconteceu agora durante a pandemia, né? Covid, quem teve que trabalhar nessas circunstâncias, mas, enfim, há pelo menos uma grande preocupação, porque aqui as consequências são muito graves. Uhum. Eu só gostava de fazer mais uma questão, que não tem a ver com os médicos, mas poderá ter a ver com este trabalho, e que eu acho que isto também fala-nos muito em consulta, e muitas vezes temos que desmontar isto, que é, muitas vezes as pessoas acham que devem repor o sono ao fim de semana, porque realmente como trabalharam à semana e como dormiram menos, aproveitam o fim de semana para recuperar isso. E depois eu tenho muitas vezes pessoas que ao início da semana com insónias e com problemas de rendimento, portanto, queria lhe perguntar precisamente sobre isso. Portanto, será bom as pessoas reporem mais o sono ao fim de semana? Não, o sono perdido numa noite é sono perdido para sempre. Eu costumo dizer isto, não é? Não há reposição do sono. Nenhum dos níveis, nenhum nível biológico. Mas, por exemplo, nós vemos no cérebro o sono, e hoje o sono é muito importante para as memórias. Já falei da importância do sono para as memórias. E hoje é possível estudar isto. O que antes, aqui há 10 anos atrás, era uma especulação. Hoje, graças às técnicas de neuroimagem, conjugadas com o estudo elétrico do cérebro, a neurofisiologia, é possível saber. No nosso cérebro existe uma estrutura, o hipocampo. Nós estamos agora a conversar um com o outro, não é? E também com o Sr. Eliseu, mas estamos a ouvir os três, não é? E o que estamos a falar está a entrar diretamente no hipocampo. E é durante a noite que, do hipocampo e através dessas ondas que falei há pouco, os fusos, esta informação que está lá retida provisoriamente, vamos imaginar que o hipocampo é uma caixa de entrada, é uma inbox, é uma caixa de entrada do correio, onde as coisas ficam provisoriamente. E é durante o sono que esta informação vai do hipocampo para o nosso lobo frontal. E o lobo frontal é o decisor. É o que diz, isto não interessa, isto interessa, isto não interessa, isto interessa. E aquilo que interessa, as memórias que interessam, que têm impacto. E o cérebro sabe isto indo ao historial, ao seu historial de memórias. Mas aquilo que interessa vai depois viajar, vai fazer uma longa viagem, vai do lobo frontal para o córtex cerebral, onde as memórias podem ser guardadas de uma forma permanente. Resumindo, nós sabemos que dormir bem é muito importante para no dia seguinte se possa aprender. Mas a noite seguinte
é tão ou mais importante, porque é na noite seguinte que se dá este processamento da informação. Portanto, perdeu, nunca mais vai recuperar. Mas, outro aspecto, que já falamos disso, o REM, sono REM. O sono REM é muito importante, é onde sonhamos, não é? É onde sonhamos. O sono REM é muito importante, não só na criança, nomeadamente, muito importante na criança, e também no adulto. Não só para este processo de preservação das memórias, mas também para a criatividade. Joga com tudo. Com memórias, com vivências, com historial, tudo. E permite criatividade. E o sono REM é mais frequente na última fase da noite. 6, 5, 6, 7, 8 da manhã. É aí que existe mais sono REM. Portanto, muitas vezes retiramos sono ao sono quando dormimos pouco. E se dormimos pouco, quem se levanta muito cedo, não é? Lá está, fazer disparates, ou por trabalho, as crianças, falámos um pouco das crianças, que precisam do sono REM e têm que se levantar às 6 da manhã, não é? Para apanhar o autocarro, não têm sono REM, são crianças menos criativas, é? Menos desenvolvidas do ponto de vista cognitivo, mas também menos criativas. Portanto, por este processo, a noite seguinte é tão importante como a noite anterior, ou mais importante, que se eu perco uma noite de sono, já não recupero. Muito bem, Dr. Joaquim Moita, muito obrigado pelo tempo que não, é um prazer, esta conversa. Eu gostaria mais que a conversa fosse, e agora é para cortar, que a conversa fosse em Guimarães, que eu gosto muito de Guimarães. Fica prometido. Gosto muito. Não é, Eliseu? Já estamos em condições de o receber cá em Guimarães, num dos nossos belos restaurantes. Tenho amigos e amigas em Guimarães, no hospital, não é? Portanto, tenho amigos, portanto, e é uma terra que eu gosto sempre de visitar e comer. Sim, senhora, come-se bem, fica-se bem, visita-se bem. E fica aqui prometido. É gente boa, é gente muito boa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. É um prazer. Dr. Joaquim Moita, que é o nosso convidado neste espaço, no programa de hoje, no Consultório Aberto, o programa em que falamos sobre a saúde mental, e o sono tem uma influência muito significativa na saúde mental dos indivíduos. Daqui a pouco avançamos para a segunda parte deste programa, com as questões, com as dúvidas e preocupações que nos foram levantadas pelos nossos seguidores, pelos nossos leitores durante a última semana. Como habitualmente foram vários os nossos leitores que nos enviaram questões, as suas preocupações e dúvidas durante esta semana, relembro para onde podem enviar também as vossas questões e preocupações, para o e-mail leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou então para o nosso Instagram, para Mais Guimarães. Vamos então às questões, Manuela, que nos foram colocadas durante esta semana sobre a importância do sono. E uma primeira questão que nos chegou, de entre as várias, algumas delas nós agrupamos, digamos, que ligação tem o sono com a depressão? E, Manuela, fica esta questão de uma das nossas seguidoras. Tem uma ligação muito direta, não é? E há pouco até falávamos sobre isso, que uma alteração do sono pode levar, e aqui temos estas duas vertentes, uma alteração do sono pode levar à insónia, que é a mais conhecida, e a insónia como doença ou a insónia como sintoma. Eu posso estar com problemas do sono e a partir daí, por este arrastamento, por esta continuidade, por todos até os mecanismos que o Dr. Joaquim já falou, com isso ficar com uma perturbação afetiva, portanto com uma depressão. Ou então, também é muito comum nas questões da depressão, a insónia poderá ser um sintoma. A insónia, que muitas vezes não tem a ver só com a insónia, também temos a hipersónia, ou seja, não é só a baixa quantidade do sono, mas também a alta. Pessoas que têm uma sonolência diurna e que têm sempre muito sono e que se sentem muito cansados. O que nós sabemos, e que foi muitas vezes falado, é que o sono de facto tem uma importância muito grande naquilo que é a vida saudável de todos nós. E se houver alguma alteração, isto significa que alguma coisa de facto não está bem. E é preciso desmontar um bocadinho isso. De onde é que vem
esta alteração de sono, se é o sono por si só ou então é o sono encaixado noutra doença, noutras patologias, e é isso que tem que ser controlado. Às vezes são problemas físicos, às vezes são problemas psicológicos, não é? É aquela questão que o doutor fala, também é muito habitual ouvirmos, que o doutor Joaquim falou, que é muitas vezes as pessoas levam de facto os problemas para a cama, não é? Nós ficamos ali a pensar neles de uma forma muito obsessiva, muito ruminativa, muito intrusiva, e isso faz com que haja alterações no sono. Aquilo que nós fazemos também durante o dia, e nós vimos, por exemplo, na pandemia, no confinamento, a história das notícias, o vermos as notícias continuadamente, as más notícias, muitas vezes notícias que nem eram verdadeiras, mas este tipo de questões nós fomos ouvindo também, que era muito falada pelas pessoas. Portanto, às vezes nós podemos ter por pequenos problemas que nos trazem preocupação e que realmente nos deixam com dificuldade em adormecer ou acordarmos à meia da noite e depois tentamos voltar a dormir ou então acordamos muito precocemente. A questão muito nesta base de uma ansiedade assim mais generalizada, não é? Às vezes também tem a ver com o medo de falhar, ou uma questão que temos no dia seguinte, os testes nos miúdos, por exemplo, também é uma das questões que nós ouvimos, ou que algo não corra assim muito bem. Enfim, portanto, os distúrbios do sono, quer sejam decorrentes dos estados emocionais negativos, da ansiedade, da depressão, ou então pela falta de cuidado com as horas de descanso, também falamos muitas vezes sobre isso, às vezes por causa do trabalho, por causa da família, têm sempre consequências nefastas a nível psíquico e a nível físico, não é? Portanto, isto se prolongar no tempo, se acontecer mais do que 3 vezes por semana, também é muito importante que as pessoas recorram a um profissional de saúde para se tentar perceber o que é que se está a falar. Portanto, há uma ligação muito direta entre o sono e a depressão, e aqui podemos ter essas duas vertentes, a alteração do sono como doença principal e que pode depois originar este estado depressivo, ou a depressão, termos a alteração do sono como sintoma. Há pessoas que têm a capacidade, ou conseguem adormecer em qualquer lado. Isso é normal e é saudável? Adormecer em qualquer lado, às vezes nós até ouvimos que até adormecem também em qualquer hora, não é? Em qualquer sítio e a qualquer hora. Não é muito saudável. Aquilo que o Dr. Joaquim também reforçou muito e que nós tentamos também passar essa mensagem é dos hábitos, das rotinas. Aliás, a questão das cestas são desaconselhadas, exceto em situações em que realmente as pessoas estão muito habituadas e eu lembro-me que o presidente Mário Soares falava muito disso, não é? Que ninguém lhe tirava aquela cestazinha muito pequena, mas que ele precisava no fim do almoço e funcionava muito bem. Agora, aconselhar as pessoas a dormir na sesta porque têm alterações do sono, não. Portanto, nós somos estas criaturas de hábitos que precisamos e devemos manter, deitar à mesma hora, levantar à mesma hora, a questão do almoço. Aliás, ao longo destes vários programas fomos falando muito disto, desta importância das rotinas. Portanto, não é muito saudável. O saudável é que se mantém estas rotinas do levantar, rotinas do deitar, e lá está, não desregular muito, como falámos também em relação ao próprio fim de semana. O que devemos nós fazer para adquirir qualidade de sono? Insónias terminais. O que se deve fazer para se dormir bem? É outra das questões que nos chegou esta semana. Pois o Dr. Joaquim já me facilitou aqui muita vida e até já respondeu esta pergunta na primeira parte, não é? E assim, de um modo muito geral, a questão da higiene do sono, aquilo que dizemos que é higiene do sono, portanto, e que eu acho que me repeti nestes 9 programas com o 2, não é? Com o 9º programa que é hoje. Portanto, a questão das rotinas, do deitar à mesma hora, do levantar à mesma hora, e ouvimos também o doutor a dizer que mesmo ao fim de semana não devemos esticar muito, quando muito 1 hora, mas tentarmos ser um bocadinho rigorosos com isso. O exercício físico, sabemos que é muito consensual a história do exercício físico, praticar exercício físico, não levantar-se às 6 da manhã para ir praticar exercício físico, mas fazermos, portanto, ou as caminhadas também é uma das coisas que eu aconselho muito realmente as pessoas, as caminhadas ao final do dia,
também ajuda. Evitar tudo que seja estimulantes, portanto a cafeína, a nicotina, porque também têm um tempo de vida no nosso corpo que até se pode estender em pessoas mais sensíveis que podem ir às 12 horas, portanto pessoas que tomam café, a Coca-Cola, portanto às vezes nem é o café, é beber Coca-Cola, por exemplo, ao jantar, tudo isso deve ser evitado, a questão da nicotina também, o álcool, o Dr. Joaquim já falou muito sobre isso, evitar, o ideal era mesmo não se beber e bebendo-se que seja de uma forma mais controlada, portanto nós sabemos deste efeito que de facto tem. A questão da alimentação também, a questão de não ingerir grandes refeições quase e deitarmos a seguir, não é? Penso, e ouve-se também falar em termos muito culturais, que não havendo muito problema, que há pessoas que tomam a ceia, não é? O leite e 2 ou 3 bolachas, portanto não é aconselhável que sejam grandes refeições. Ingerir também muitas bebidas à noite também não é muito aconselhável e às vezes nos idosos também, porque realmente se bebermos muito, isto faz com que eu tenha que me levantar de noite e ao levantar de noite o sono fica entrecortado e potencia as quedas, como disse há um bocado o Dr. Joaquim também. A questão das cestas, tentar não se fazer as cestas ou quem faz fazê-lo de uma forma mais regrada e não mais do que os 20 minutos. Descontrair antes de ir para a cama é muito importante que a pessoa realmente não vá com os problemas, não vá muito carregada. Isto é muito difícil porque nós não temos um interruptor, não é? Nós não temos nada que diga, ok, agora não vou pensar, agora não quero saber disto, portanto isto é muito automático, aliás nós temos mesmo termos técnicos para isso, são pensamentos automáticos negativos e que estão aqui de uma forma muito ruminativa, estão sempre aqui, que é muito difícil nós de facto abstrairmos um bocado deles, mas algumas estratégias devem ser feitas e a pessoa deve procurar ao máximo de descontrair, falou-se há um bocado o escrever, ou tomar um banho, ou ler um livro, o banho quente, não é? Antes de dormir. A questão da temperatura também é muito importante, porque sobretudo no verão as pessoas queixam-se muito disso e da nossa construção em Portugal também, portanto a questão do frio, portanto tentar com que o quarto tentar ter a temperatura que falávamos há um bocado e não haver grandes objetos de facto que nos distraiam, não é? Que seja, que tenham muita luz, ou que a questão da televisão, ou a questão do telemóvel porque cai uma notificação e a luz, ou um som, portanto tentar evitar um bocadinho isso. Eu quero reforçar muito a questão da exposição solar adequada, é importante, eu também digo isso muito às pessoas, o apanhar sol não é necessariamente deitar-nos ao sol e deitar numa cadeira e ficar expostos a uma exposição solar que também não é benéfica, mas a exposição solar adequada é muito importante, a exposição solar de manhã é muito adequada, portanto, é muito importante que as pessoas, se possível, acordar e tentarem procurar a luz do sol. E à noite também costumamos aconselhar, se as pessoas não conseguirem dormir, para tentar não ficar muito tempo acordado na cama e espreitar as horas, não é? Porque às vezes há muito aquela questão de que vamos espreitar se já passou mais 5 minutos, mais meia hora, 1 hora, ainda não estou a dormir, portanto isto ajuda ainda a ficar mais atentos, mais vigios e dificulta um bocadinho o sono. Às vezes pode ser benéfico levantar-se e fazer uma atividade que relaxe, até sentir sono e de facto depois regressar para a cama. Mais uma questão que nos chegou esta semana, do Pedro, que diz que não dorme bem. As noites mal dormidas em que podem prejudicar o seu dia-a-dia em termos físicos e emocionais. Quais as consequências físicas e emocionais do sono? É a pergunta concreta que nos coloca também. Pois, volto ao mesmo. Resumindo um bocadinho aquilo que já falámos e o Dr. Joaquim também já respondeu a esta pergunta de uma forma muito clara, muito concisa, nós de facto podemos ter alterações físicas, alterações psicológicas e alterações que podem até inclusive mexer com a imunidade da pessoa e cada vez mais, como disse o Dr. Joaquim, nós somos confrontados com estudos que nos alertam precisamente para isso. Uma coisa que eu vejo muito no meu gabinete, na minha consulta, é de facto as queixas, aquilo que dizemos neurocognitivas, são as queixas associadas com as memórias, e já percebemos porquê, com a capacidade de atenção, com a capacidade de concentração, com o rendimento, com a performance, portanto é uma das consequências que nós temos em relação a isso. Isto um parênteses aqui, não é por acaso que o Cristiano Ronaldo passa a vida a dizer que não abdica das 8, 9 horas de sono dele à noite, porque sabe claramente da interferência que o sono tem na sua performance
física nos treinos e nos jogos que tem. Há um bocado o doutor falou também a questão do cancro, a questão da diabetes e a diabetes tipo 2, portanto é muito interessante realmente ouvirmos que jovens estudantes universitários podem ter mais propensão em desenvolver esta doença se tiverem alterações do sono. As alterações cardiovasculares de facto também estão muito estudadas e sabemos isso. A demência, nós também há estudos que indicam pessoas que têm esta alteração do sono contínua, não uma questão aguda, podem de facto poder vir a desenvolver casos de demência, morte prematura, as questões psicológicas, não é? Como a depressão, como a ansiedade. Uma coisa muito importante que há um bocado falámos e eu queria salientar um bocadinho mais, que é o risco dos acidentes de viação. Portanto, nós ainda não nos estamos, na minha opinião, a dedicar muito a isto, mas eu penso que lá fora já dão outra importância, que é de facto a importância do sono e dos acidentes de viação. Nós sabemos que de facto o adormecer ao volante é uma das grandes causas de acidentes em Portugal, portanto se calhar também deveríamos olhar isto um bocadinho para aí. Paralelamente, a questão do absentismo laboral. Também é muito interessante ouvirmos dizer que a Google e estas empresas multinacionais e multimilionárias que querem investir em alguém que de facto descanse e esteja bem a todos os níveis, porque de facto produzem mais, são mais criativos e faltam menos também ao trabalho. Portanto, há aqui aspectos que são importantes. É a questão da duração, 8 horas por dia, não é? 7 a 9 com uma média de 8 horas por dia, é importante que fique essa mensagem, é importante que o sono também seja feito de uma forma contínua, sem interrupções, ou tentarmos evitar ao máximo as interrupções e de facto que seja um sono que tenha a tal profundidade do sono REM, não é? Uma profundidade, sono profundo, que o doutor falou há um bocado, que também tenha um aspecto muito restaurativo, não é? Portanto, era importante que ficasse esta mensagem hoje e que é importante nós valorizarmos o sono, que as pessoas tentem ver o que é que podem fazer do que falámos hoje, pequenas alterações, e que muitas vezes fazendo essas alterações não temos que recorrer à medicação para induzir o sono. Acredito que depois deste programa, quem assistiu a ele conseguiu perceber que de facto o sono é fundamental para o bem-estar dos indivíduos, das pessoas, para o bem-estar a todos os níveis, físico e emocional. Eu creio que sim. Nem mais. Espero bem que sim. Essa foi uma dos nossos grandes objetivos de falarmos sobre o sono, não é? E na próxima edição, na 10ª edição do Consultório Aberto, teremos também um programa denso de um problema que temos assistido e que certamente poderá ser mais acentuado depois desta pandemia, a questão do suicídio. Nem mais. De que é que vamos falar? A questão do suicídio é um problema que me interessa em particular, que também já o estudamos há alguns anos, e que é um problema real que temos. É um problema que não se fala muito, ainda há muito este mito que se falarmos sobre o suicídio, que podemos potenciar o suicídio, o que não é assim, temos que falar sobre as coisas, temos que perceber o que é que está mal, temos que ver onde é que nós podemos de facto ajudar, e o que vamos falar é nestes mecanismos todos envoltos do suicídio, perceber ou tentarmos perceber se nesta altura de pandemia já e num desconfinamento que ainda é muito recente, se há aumento das tentativas de suicídio ou dos suicídios consumados, porque nós sabemos, tendo em conta outras crises anteriores, não pandémicas, mas a crise de 2008 e outras crises lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, sabemos quando isso existe, que as tentativas do suicídio aumentam significativamente, até pelos efeitos colaterais que têm as crises, não é? Que já falámos muito sobre isso, o desemprego, a insuficiência económica, e tudo isto abala muito forte as pessoas e pode levar às tentativas de suicídio ou ao suicídio consumado. Daí que também podemos abrir já, vamos ter uma convidada que já está confirmada, a doutora Rosa Rodrigues, que é psiquiatra, trabalha também no Hospital de Guimarães e há muitos anos que trabalha também na área do suicídio e que nos vai dar aqui uma mais-valia na nossa conversa e que nos vai ajudar também a perceber o que se passa e o que podemos fazer. Sim, para percebermos esse fenómeno e tentarmos encontrar aqui também algumas respostas e ajudar os nossos seguidores, quem vê este consultório aberto. Muito obrigado, Emanuela Lopes,
por mais uma consulta aberta aqui no Mais Guimarães. Obrigada, Eliseu. Convido-os a enviarem as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou até para o nosso Instagram. No próximo sábado, a partir das 14 horas, estaremos cá de novo em mais um consultório aberto. Falaremos sobre suicídio. Convido-os a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde, aliás, estão todos os programas, todas as edições do consultório aberto. Poderão visualizá-las sobre os diferentes temas que já abordamos neste espaço. Convido-os também a seguirem o nosso trabalho na nossa página no Facebook e em maisguimarães.pt. Bom fim de semana.